Galera, estamos aqui mais uma vez para mais um episódio e eu vou dispensar uma apresentação longa, porque a carinha que vai estar aqui agora, vocês já conhecem. Eu tô aqui com uma pessoa que vai falar um pouquinho sobre o porquê que ele escolheu o mercado imobiliário. Então pensa numa história raiz, uma história de verdade, e eu tenho certeza que vocês vão se identificar com muita coisa que ele vai dizer aqui hoje. E eu estou novamente com Edinaldo Rodrigues, diretor de expansão da Remax. Edinaldo, muito obrigada de novo pela sua disponibilidade, pelo tempo. E a gente vai hoje trazer um conteúdo bem legal que eu tenho certeza que muita gente te faz essa pergunta, né? Como me faz essa pergunta, o porquê que a gente escolheu estar aí no mercado imobiliário. Então, eu queria que você já tivesse as honras aí de falar um pouquinho da tua experiência, que não é pouca, né? São 14 anos só de Remax, é isso? Isso. Mais de 600 franquias vendidas. Então, é com você hoje. Ô, louco, gente. Dani, primeiro te agradecer pelo convite, fiquei super honrado com o convite, apesar de ter você como minha amiga, minha irmãzona, a gente está há pouco tempo junto aí, mas a gente tem uma relação bacana de respeito, admiração, profissionalismo. Então, primeiro te agradecer pelo convite e te parabenizar pelo projeto. Acho que você, esse projeto de trazer pessoas para compartilhar um pouco do conhecimento, um pouco do know-how para o teu canal e também para trazer conteúdo para crescimento do mercado imobiliário, desenvolvimento do mercado imobiliário é muito importante para todo mundo, não só para a gente que está aqui, porque a gente está aqui, a gente vai aprender muito um com o outro. Certeza. Mas também trazer conteúdo aí para quem vai assistir a gente é muito importante e fiquei muito feliz e honrado com o convite. Já era para a gente ter feito faz tempo, a gente não teve agenda, né? A gente não teve agenda, a gente, ó. Deixa eu terceirizar a culpa, né, galera? Mas estou muito feliz mesmo. E vamos lá. Primeiro, o mercado imobiliário, eu caí nesse negócio de paraquedas. Brincadeira, eu caí no mercado imobiliário em um balão, que é o balão da Remax. Não foi de paraquedas. A minha paixão pelo mercado imobiliário se deve, lógico, à Remax. Eu tenho... A gente acabou de gravar e eu falei sobre a questão do viés, mas eu tenho essa questão ela é muito enraizada em mim, porque eu tenho uma paixão muito grande por essa empresa que me fez aí nesses 14 anos. Sei quem eu sou, então mais de 600 franquias vendidas, master franquias, 10 mil corretores na rede aí pelo Brasil. Então a gente tem um impacto muito importante na vida de muita gente e o meu trabalho aí vendendo franquias, ajudando empresários como você a tomar uma decisão de fazer parte da Remax. Isso é muito importante e impactante tanto para a vida das pessoas como para o mercado imobiliário. Mas essa história ela não começou há 14 anos, ela começou um pouquinho antes. Como começou a minha história com a Remax? A minha história com a Remax ela começou na Nova Zelândia em 2007. Eu fui morar lá, fui fazer um intercâmbio e eu aluguei um apartamento por uma franquia da Remax. Eu não sabia que era franquia, que era imobiliária, eu não tinha noção do que esse balão representava. E quando eu morei 1 ano e meio nesse apartamento, pagava um aluguel, lá é semanal, né? Então a gente paga o aluguel por semana, e eu ficava tirando uma onda, vou pagar o aluguel do balãozinho lá, então eu ficava tirando uma onda, e nem imaginava que um dia eu fosse estar na empresa. Quando eu voltei para o Brasil em 2010, eu fui trabalhar, em 2009 na verdade, fui trabalhar na IBM, uma grande empresa do mundo de tecnologia. Não estava feliz, era uma grande empresa, mas eu não era feliz, eu não estava no ambiente que eu escolhi para mim. Eu escolhi trabalhar, porque eu precisava naquele momento, mas eu não era feliz. E aí eu decidi que ia colocar meu currículo no mercado. Eu coloquei o meu currículo no mercado e chegaram algumas entrevistas e uma delas era o balão. E aí quando eu cheguei lá, eu assustei. Na primeira entrevista eu já falei que eu não queria ser corretor. Lógico. Parece eu falando que não queria ser franqueada. Todo estereótipo, todo preconceito. Eu tinha muito preconceito com relação à profissão de corretor imobiliário, até porque o que eu conhecia de corretagem era o que a gente viveu no mercado imobiliário, o que eu aprendi era muito diferente do que eu vivi na Remax. No primeiro momento eu neguei a proposta, falei que não. E aí o Peixoto me explicou que não era para ser corretor, era para ser expansão, para vender franquia, para crescer a rede. A empresa estava começando no Brasil. E aí eu comecei a estudar um pouco do que era a Remax. Eu entendi o que era o modelo. E o Peixoto deixou bem claro para mim, cara, eu quero que você participe de um legado, eu quero que você participe da transformação do mercado imobiliário, você vai escrever o teu nome na história. E aí eu falei, poxa, isso me agrada, isso Sim. me interessa. E aí foi quando eu decidi pelo mercado imobiliário. Então tudo que eu tenho hoje de construção, tudo que eu tenho hoje de vivência, de experiência no mercado imobiliário, eu devo à Remax, mas como você falou, o porquê do mercado imobiliário.
Porque as pessoas quando entram nesse negócio, eu vou falar por mim, mas muita gente do que eu convivo, né, nesse dia a dia, elas entram por algumas razões, seja ela razões financeiras, sejam elas razões de estar desempregado, sejam elas as razões de estar com algum problema, e o cara entra para o mercado imobiliário e ele não tem noção do que é esse negócio, não tem noção do qual caminho que ele vai, não tem ideia para onde ele vai, mas também é uma potência o mercado imobiliário. Você consegue realizar seus sonhos, ganhar muito dinheiro, gerar muita riqueza. E quando eu entrei para cá, que eu conheci, que eu entendi como era esse negócio, eu me apaixonei. E graças a Deus que a gente está aqui hoje para contar um pouquinho dessa história e dizer o seguinte, convidar as pessoas que não fazem parte ainda do mercado imobiliário, mas que vai assistir a gente e que tem o interesse de ter uma carreira, ter uma profissão no mercado imobiliário, mas que realmente queira crescer nesse negócio. O mercado imobiliário é uma grande opção, é uma ótima opção para quem quer ter uma carreira, gerar riqueza, ganhar dinheiro, fazer realmente ser uma pessoa com um perfil empresário diferente dentro desse negócio. O Ed, você falou alguns pontos bacanas, e eu vou falar assim, eu tenho certeza que não foi uma decisão fácil. Por quê? Você tem uma formação, você tem aí todo um know-how, todo um expertise, como, assim, todos nós. Eu tenho a minha formação em Direito, então fiz pós em Direito Imobiliário, um MBA também voltado para o mercado imobiliário. E aí todo mundo fala, cara, por que você não optou em advogar? Né? Por que você não optou seguir a carreira? E eu me identifiquei absurdamente dentro do nosso mercado. Primeiro que eu carrego algo dentro de mim que a Remax fala e eu nunca pensei... Falar, cara, eu penso igual eles, no sentido de você inspirar outras pessoas, de você... Caiu a caneta, quebrou a caneta e é assim mesmo. Ao aí vivo. Tudo bem, não tem problema. Eu falo que a gente busca sempre ajudar e inspirar pessoas. Qual foi o gatilho principal na vida do Ed que ele olhou e falou, cara, eu vou ser o cara foda de venda de franquia, eu vou entrar, eu vou dar o meu melhor, eu vou ser destaque, eu quero fazer isso, eu percebi que eu nasci para isso. Qual foi o gatilho principal que despertou isso em você? Bom, primeiro foi uma frase do Peixoto, quando ele falou que eu iria participar da construção de um legado. Uhum. Isso me chamou muita atenção. E aí, até a primeira venda de franquia, Dani, eu não tinha noção nenhuma qual era o impacto que eu teria na vida de alguém. Então, até a primeira venda de franquia, eu lembro que a minha primeira venda de franquias foi uma loja que eu vendi em BH, chama Remax Classic. O Matheus foi o meu primeiro franqueado, então foi a minha primeira venda, meu primeiro desafio, depois de 7 meses de Remax. E ali eu tive a noção exata do qual era a importância do meu trabalho junto ao Remax, junto ao mercado imobiliário. Por quê? Porque na Remax, ou dentro dessa estrutura toda, tudo começa numa venda de franquia, porque sem venda de franquia não tem corretor, não tem imóveis, não tem vendas, não tem comissão. Então, ali eu entendi, poxa, olha a importância quando você assina um contrato de franquia com um empresário e o impacto que você vai causar dentro desse ecossistema, porque é um ecossistema que está em volta do franqueado, do corretor, das pessoas que estão vendendo ou comprando, ou alugando. Sim. Então, existe um ecossistema que ele é impactado através de uma venda de franquias. E se essa venda de franquias não ocorrer, estou falando no nosso caso Remax, essas pessoas que estão em volta ali, uma comunidade, eu vou usar a palavra comunidade, mas uma rede, né? A Remax hoje é uma rede grande no Brasil, com 650 franquias quase. Então, isso foi o que me moveu, foi o que mexeu comigo naquele momento de decisão. Como você mesmo falou, poxa, era um momento de indecisão ou você tinha algum receio com relação a isso. Quando eu entendi, eu poderia ter ficado, sei lá, 1 ano na Remax e ter saído. Então, hoje eu não teria 600 franquias vendidas, eu não teria tantas histórias, eu não teria uma construção de um legado tão grande se eu não tivesse acreditado. Que aí, volto lá atrás e falo assim, poxa, mas eu acreditei em um projeto que naquele momento não tinha nada no Brasil. A Remax não era nada, tinha 19 franquias e 90 corretores quando eu entrei. E, mas por que te chamou a atenção? E hoje, fala o número hoje? São 630 unidades franqueadas e 10 mil corretores. E tudo isso, o Edinaldo tem participação, viu, gente? Doideira, né, galera? Entendeu, Dani? Então, assim, quando o Peixoto falou, deixou claro, explícito que eu iria participar de um legado, ia construir e escrever o meu nome na história, foi aí que, nesse momento ainda eu não acreditei, eu só acreditei depois que eu fiz a primeira venda, porque na primeira venda de franquias eu entendi que aquele impacto, o que eu era
peça-chave ou importante na vida de um empresário para tomar essa decisão. E Ed, eu já fiz essa pergunta para algumas pessoas no nosso mercado e algumas delas tiveram um desafio muito grande, que às vezes a gente, quando vai tomar uma decisão na vida, e eu vou dizer para vocês, assim, algumas decisões da minha vida eu tomei sem esperar apoio de ninguém. Eu fui com a cara e com a coragem, seguindo o meu propósito, o meu objetivo, o que eu quero, o que eu busco, né, dentro daquilo. E eu escutei algumas pessoas que já participaram comigo de alguns episódios que falaram assim, Dani, eu nunca tive o apoio da minha família em relação a isso. Por ao contrário, a primeira coisa que a família fala é, nossa, você vai ser corretor de imóveis, né? Nossa, você estudou tanto, fez tudo isso, você vai ser corretor de imóveis. Ou você vai ser um franqueado, enfim. Você passou por isso na sua vida em algum momento ou você teve esse apoio familiar? Como é que tá isso aí? E agora, pessoal? Aqui a gente toca na ferida. Dani, na real, a história é a mesma. Eu acho que o apoio, o ciclo que eu navegava naquele... Porque a gente vai mudando os ciclos também, as pessoas que a gente navega. Lógico que não teve apoio familiar, porque as pessoas achavam que era para ser corretor, e quando você fala corretagem, as pessoas têm um certo preconceito. Até eu tinha o preconceito, Todo e as mundo, pessoas, né? que estão em nossa volta, mas você estudou, você morava fora, ficou 2 anos no exterior, e você volta para o Brasil e vai trabalhar numa imobiliária, porque na real ninguém sabia que era franquia imobiliária, tratava como imobiliária, então achava que era para ser corretor. Os meus amigos também falavam a mesma coisa. Nossa, você é formado em marketing, tem MBA, tem experiência internacional e você vai trabalhar numa empresa que está começando no Brasil agora. Então, lógico que rolava assim, esses comentários, rolavam essas informações que acabam te distraindo de algo do teu foco. Qual era o teu objetivo? Onde você queria chegar? Então, e aí você vai tendo na tua volta pessoas falando e trazendo informações para te distrair. A única coisa que eu tive foi uma resiliência de falar assim, não, eu quero escrever meu nome na história do mercado imobiliário, eu quero estar com a Remax, eu quero deixar o meu legado. Por isso eu não me distraí. Mas houve sim, na minha volta, muita distração ou pessoas querendo me tirar desse foco, mas eu não absorvi essa informação e acabei seguindo o meu feeling, porque eu tinha um feeling para aquilo que eu queria, o meu propósito, o meu sonho, tudo que eu queria realizar, eu não poderia terceirizar, eu não poderia ouvir. E eu tenho uma coisa comigo, Dani, que é o seguinte, eu não ouço a opinião de pessoas que não construíram nada ou que não construíram nada, algo a mais do que eu. Top. Por exemplo, nós estamos aqui agora com Gustavo Rangel, um cara que eu tenho uma grande admiração, um grande respeito, nosso amigo, tenho você. Então, é essas pessoas que me inspiram, que me fazem querer crescer, que me fazem querer estudar mais, que me fazem querer chegar em lugares diferentes. Então, esses caras eu tenho que ouvir. Se o Gustavo está aqui do meu lado, é um cara que não tivesse construído nada, não tivesse aí a influência que ele tem para o mercado imobiliário, não fosse uma referência, eu não vou ouvir conselho de pessoas que nunca construíram nada. Então, eu tinha, e hoje ainda eu tenho à minha volta algumas pessoas que não construíram, mas que a opinião dele é a opinião dele, eu não estou nem aí, eu vou no meu feeling, eu vou atrás de estar do lado de pessoas que têm uma construção, que têm um legado, que têm uma referência que possa me fazer crescer. Eu acho que você tocou num ponto muito legal. Eu vou resumir numa palavra, que talvez você concorde com ela. Ambiência, né? Então, a gente tem que estar no meio das pessoas que agregam pra gente. Quando você fala que você teve distração, você teve pessoas que não te apoiaram e tudo mais, você não olhou nem pra direita nem pra esquerda, você foi em frente, você seguiu aí o teu propósito. Gente, então, muita gente desiste no meio do caminho porque se distrai. Porque escutam pessoas erradas. Então, eu tenho uma frase que eu carrego comigo, que eu falo assim, se você está com medo, vai com medo mesmo, perfeito, cara. Empreender no mercado imobiliário é enfrentar dragões, leões, cara, é cada dia um desafio. Então, assim, você é uma pessoa que me inspira muito nesse sentido. Obrigado. Um cara centrado, um cara que... Cara, Dani, você em nenhum momento chegou para mim e falou, Dani, vai ser fácil. Quando a gente comprou a franquia, esse cara nunca falou, vai ser fácil. Ele falou, cara... É isso e é isso. Porém, os seus resultados vão ser esse. Perfeito. Você nunca disse que seria fácil, não, né? E eu gosto dessa transparência. Então, levando para o teu lado como profissional, eu vejo quando você fala assim, o resultado da Remax hoje, ela acontece por conta das coisas, das franquias que você teve participação nas vendas. Então, eu queria até que você passasse um pouquinho dessa mensagem para os franqueados,
no sentido de que você, como representante, como diretor de expansão, o que você pensa para a rede nos próximos anos? O que você imagina? Aonde o Edinaldo quer estar nos próximos anos? Quais são os próximos objetivos? Se é que ele pode abrir, mas ele vai abrir algumas coisas assim, gente. Ele vai abrir. Vamos lá. Dani, primeiro, assim, você pontuou muito bem, né? Essa questão da construção e dos franqueados, que é o pilar inicial, é a porta de entrada, né? Então, o franqueado é a porta de entrada. E eu tenho no meu trabalho, e para eu me manter como especialista em franquia imobiliária, como diretor da Remax, eu tenho que ser transparente, ser honesto. Então eu tenho que te falar, não, vai ser desafiador, não vai ser fácil, mas você vai ter resultados melhores se você aplicar aquilo que a gente ensina. E as pessoas que fazem que nos ouvem, que aplicam o que a gente ensina, que usa a rede como um trampolim para crescer o seu negócio, acontece. Aquelas pessoas que não usam, infelizmente, não vão ter os benefícios que a rede oferece para elas. Mas o ponto é, o franqueado ele tem que entender o seguinte, ele não pode terceirizar o sucesso dele, como eu não terceirizo o meu. Uhum. Eu trabalho todos os dias, eu visito donos de imobiliários, eu tomo café com franqueados, com corretores. Eu sempre estou buscando crescer, porque o meu papel como diretor de expansão é crescer a Remax. Uhum. Se eu parar de pensar em crescer, se eu parar de vender franquias, a Remax não cresce, não vem corretor, não vem ninguém, não tem vendas. Então eu tenho que estar sempre pensando em crescer. Então o meu papel na Remax, ou o meu desejo é, qual é o próximo nível onde nós vamos chegar? Eu quero chegar nas 1.000 franquias, esse é o meu próximo nível. Você tem o segundo nível? Sim, 1.000 franquias, depois partir para 2.000 franquias. Então o meu próximo alvo é eu participar, eu estar dentro da rede Remax para quando a gente chegar em 1.000 franquias, celebrar 1.000 franquias, porque nessas 1.000 franquias, inclusive quando chegar em 1.000 franquias, pessoal, eu vou fazer uma tatuagem, tenho pavor a tatuagem, tenho pavor a agulha, mas eu tenho uma aposta que quando chegar em 1.000 franquias, eu vou fazer a tatuagem. Eu vou estar lá te inspirando, eu tenho algumas que eu perdi as contas, então eu vou estar lá segurando sua mão. Então, tem essa aposta e com certeza eu vou cumprir a minha aposta, porque vai ser um grande marco para a Remax e um grande marco para mim na minha carreira também. E depois os próximos passos a gente vai buscar as 2.000, se Deus quiser. E, Edinaldo, seguinte, a gente fala que ninguém atira pedra em árvores que dá bons frutos, né? Então, a gente vai se deparar com todo tipo de pessoas, porque além de vender franquias, você é um gestor de pessoas também. Você está muito ali envolvido com os franqueados, você está o tempo todo ali, enfim, visitando as imobiliárias, como você falou, e a gente tem que gerir pessoas. E para o teu negócio, assim como qualquer outro negócio, a inteligência emocional é algo que a gente precisa ter todos os dias, a gente precisa aprender sobre isso todos os dias. Como que é o Edinaldo na vida pessoal / profissional? Existe 2 Edinaldo? Ou é um Edinaldo só? É o cara que ele tá ali no happy hour? Eu acho que eu até sei a resposta. Ele tá ali no happy hour, no momento de distração, mas ele tá ali falando de negócios e tal, porque a galera acha que a gente é máquina, que a gente robô, que é 24 horas falando de trabalho. Mas eu falo, não é 24 horas falando de trabalho. Porém, o nosso momento de trabalho também é a nossa diversão. Na nossa diversão, a gente também pode envolver o trabalho. Como que é isso pro Edinaldo? Beleza, excelente pergunta, Dani. E primeiro que assim, o meu trabalho para mim é diversão. Então, já começa por aí. Então, eu amo o que eu faço. Então, por isso que o meu trabalho ele é muito leve. Por mais que tenha desafios, por mais que não seja fácil vender uma franquia, vender uma franquia é muito mais difícil do que vender um imóvel, do que recrutar um corretor, do que captar um imóvel, é muito mais difícil. Mas é muito gratificante, então passa por aí. Eu sou apaixonado pelo que eu faço, então as coisas ficam leves. Eu não consigo ser 2 pessoas, eu não sou um personagem, eu não consigo ser o Edinaldo Remax e o Edinaldo na vida pessoal. É a mesma pessoa, elas estão conectadas, elas estão interligadas. Então o meu comportamento como Edinaldo Rodrigues na vida pessoal é o Edinaldo Rodrigues que está dentro da Remax. Lógico, com as suas peculiaridades, no momento de um happy hour, no momento de uma festa, no momento de uma convenção. O Edinaldo eu sou um representante da Remax. Então eu tenho uma chancela, um Edinaldo Remax institucional. Mas a minha essência é que o Edinaldo também na vida pessoal, ele também é uma instituição Edinaldo Rodrigues e ele não tem essa diferença. Então eu sempre tento manter a minha postura, o meu comportamento, o mesmo cara que entrou na Remax em 2010 é o mesmo cara de hoje.
Mesma simplicidade, mesmo caráter, mesmo comprometimento, mesma forma de trabalho. Como você falou, eu sou um cara que, além da função de crescer a rede, eu tenho a função de RP, que é me relacionar muito bem com os franqueados, com os corretores. Isso é muito gratificante para mim. Eu sou muito feliz de fazer isso. Vou usar um exemplo que aconteceu hoje. Hoje de manhã, eu estava fazendo reuniões na Zona Leste de São Paulo, falando com empresários do mercado imobiliário, mas automaticamente eu fiz questão de ir nas 2 franquias lá da Zona Leste, falar com o meu franqueado, pelo menos dar um oi para ele, falar que eu estou ali, tomar um café com o cara, porque isso é muito gratificante para mim. Total. E eu tenho certeza Pro franqueado também. que é muito gratificante para ele. Então veja isso, essa troca ela é muito importante para mim e ela me mantém motivado, ela me mantém com o desejo verdadeiro de crescer a rede. Eu sei que se eu colocar um franqueado vizinho ao meu franqueado na Zona Leste, vai ajudar ele também a crescer. Então veja que é um conjunto de ações, um conjunto de coisas que faz com que eu me mantenha e não tenha essa divisão de Edinaldo Remax, Edinaldo Rodrigues Remax e Edinaldo Rodrigues Vida Pessoal. Pelo contrário, é tudo junto e misturado, mas eu tento sempre manter essa essência porque isso me faz muito bem. E é sobre isso, gente. A gente, quando entra nesse mercado, a gente é meio louco, né? A gente fala, putz, tá no mercado imobiliário, o cara tem que ter sangue na veia, tem que ter vontade, tem que gostar da área comercial, tem que gostar de falar com pessoas. É um jogo de contato. Então, você tem que falar com pessoas todos os dias. O Rangel, inclusive, fala muito sobre isso. E aproveitar todas as oportunidades. Eu vou contar uma situação que minha mãe, ela participou aí de uma intercorrência no trânsito, né? E eu tava no momento ali de reunião com a equipe. E ela me mandou mensagem, tal, me ligou, olha, bati no motoqueiro, tal, o cara tá aqui fazendo um escândalo, saí, abandonei a reunião e fui lá socorrer ela. Em 10 minutos eu tava na cena, e aí o cara tava um pouco exaltado, tal, no meio do caminho, chamei a polícia, tal, porque, né, infelizmente, a gente não sabe quem é a pessoa que tá do outro lado. E aí, enfim, só sei que no desfecho da situação ali, na hora de fazer o boletim de ocorrência mesmo no local, eu comecei a falar de mercado imobiliário com o policial. Eu saí de lá com contato de uma corretora que o policial indicou, uma corretora autônoma no mercado, sozinha. Ele falou, cara, ela tá perdida. Eu fiz o recrutamento. Numa ação. Numa ação. Cara, e é natural. O pessoal fala, Dani, mas você tá 24 horas trabalhando? Não, mas é natural. Pra gente já é natural. Pro Edinaldo tá num barzinho e tal, e, pô, pegou o gancho, conheceu alguém, vai falar de mercado imobiliário, é natural. E eu saio com meu filho, passeio, às vezes eu vou de camiseta da Remax, o pessoal pergunta, você acaba falando, é natural. Então a gente faz isso de maneira prazerosa. Perfeito. As pessoas acham que é assim, que maçante e tal. É prazeroso. Eu faço isso de forma leve, né? Assim como você fala de franquia de forma leve. Sim. Né? Então eu acho que isso é o bacana e as pessoas têm que entender, mas tudo isso dentro de um contexto. Você tem que amar o que você faz. Perfeito. E é o que você faz, você ama. Brilha os teus olhos para falar quando você fala da franquia. Né? Eu, quando fui assinar o contrato com esse cara, eu olho muito para a pessoa para ver o interesse da pessoa sobre mim. E eu não enxergava em você o interesse financeiro. Perfeito. Nunca. Eu sempre enxerguei em você. Na verdade, quando você falou para mim, Dani, eu achei você uma pessoa com potencial para estar na rede. Ou seja, você escolhe as pessoas. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo teu de escolher as imobiliárias. Como que faz para fazer parte da Remax? Quais são os critérios para Edinaldo Rodrigues ir atrás de alguém? Porque eu preciso, né, me achar alguma coisa. Porque ele disse que deu match, entendeu? É sobre isso. Primeiro, eu preciso de muitas Danielas na minha vida. Então, apareçam muitas Danielas na minha vida. Não, é assim, primeiro, a relação que eu tenho com a Dani, pessoal, é uma relação de amizade. Então, eu geralmente, os meus franqueados, eu tenho essa aproximação, eu tenho uma relação muito próxima e muitos dos franqueados, a maioria, viram meus amigos e você é uma delas, tá aí como minha amiga e eu sou muito teu fã. Mas assim, primeiro, para se tornar um franqueado, precisa ser empreendedor, precisa pensar de forma diferente, precisa pensar fora da caixa. Não pensar fora da caixa, não. Tem que pensar primeiro dentro da caixa e depois querer melhorar as suas empresas, querer melhorar o seu negócio, querer ter uma visão diferente do que é o mercado imobiliário. Porque assim, a Remax é uma receita de bolo, ela está pronta, ela serve para todo mundo. Só que a Remax é para todo mundo, mas nem todo mundo é para a Remax. Como a questão mesmo do corretor também. Você tem uma franquia, você tem lá X número de corretores, né? Não significa que o mercado inteiro, 400 mil corretores que tem em São Paulo, servem para estar na tua agência. Pelo contrário, é uma conexão de pessoas. Como é o processo seletivo de um franqueado? Eu visito praticamente aí entre 8 e 10 imobiliárias toda semana e nem sempre eu conecto com alguém que vai ser a Dani,
Não vai, e tá tudo certo. É um processo mesmo de lapidação, é um processo de ir buscar, selecionar, entender se a pessoa está na mesma vibe ou no mesmo momento. Por exemplo, a gente fez agora essa conversão imobiliária de Alphaville do ASF, se tornou Remax, a gente falou junto com o Rangel aqui, a gente comentou sobre isso. O Rafa é meu amigo de infância. E faz 9 anos que ele tem a empresa, por alguns anos da vida dele eu não falei de Remax com ele. A gente veio falar de Remax quando ele houve o interesse, o desejo, que foi em 2019, dele conhecer um pouco mais sobre a Remax. E mesmo assim, passaram 5 anos para eles tomarem essa decisão. Então, tem processos que vão levar 5, 10, 2 meses, 1 mês, 2 anos, 15 anos e vai acontecer e tá tudo certo. E você respeita esse time, né? Tem que respeitar, porque o cara não está pronto. De repente, se ele entra no momento errado também, ele vai se perder. E não é essa a questão. E como eu sou apaixonado por vendas, né? Então, não só pela Remax, mas vender para mim, negociar, sentar na mesa. E como você mesmo falou, pô, na hora de assinar o contrato, eu não vi você vendendo. Foi uma venda, mas eu não estava preocupado com a venda, estava preocupado com as pessoas. A Dani entrou para um projeto a qual ela queria crescer, queria evoluir, queria se conectar com outras pessoas, como é o teu desejo. Então, sim, ali sim, é isso que eu gostaria, que você tivesse tudo isso a teu favor e que você se conectasse como se conectou. Porque hoje você é uma pessoa muito bem relacionada no mercado imobiliário e dentro da rede Remax a mesma coisa. Você se relacionou, você chegou chegando. Chegou chegando, já se conectou com muita gente, já fez muito relacionamento, participou de eventos, foi em festa, vai nos happy hours. Então, a Dani é uma pessoa diferenciada. Nem todo mundo tem essa pegada que você tem. E por que eu estou falando que eu queria que tivesse umas 10, 15, 20 Danis na minha vida? Porque realmente você é uma pessoa diferenciada para o nosso modelo, para o nosso contexto. E você agregou valor. A Remax, o Edinaldo, agregou valor na tua vida. Sim. E como você também, como profissional, como uma pessoa de 18 anos no mercado imobiliário, como corretora, como advogada, como empresária, também veio somar. Porque não é uma coisa, vamos subtrair. Pelo contrário, né? A gente tem que somar. Eu somo o know-how da Remax, o conhecimento do Edinaldo, com o teu know-how, com o teu conhecimento, com a tua experiência para ir mais longe. É isso que a gente faz. E hoje eu fui almoçar com uma pessoa e eu falei para uma pessoa o que você me falou quando eu falei para você. Eu falei, Edinaldo, eu que pego no gol, eu que chuto, eu que faço tudo dentro de um time, né? Até que você falou, um jogador... como é que você me disse? Um jogador de um time só? Como é que é? Um jogador de um time só. Pois é. E eu fazia tudo. E eu virei pra essa pessoa e falei assim, cara... Aí eu virei pra você e falei, olha, no nosso melhor momento, a gente teve X resultados em vendas. E aí você me falou assim, não sei nem se você lembra, quem fez as vendas? Eu falei, todas as vendas foram feitas por mim. Aí você respondeu, então você tá fudida. Você não tem um time, você não pode ficar doente, e você não aí pode tirar eu peguei férias. e eu falei pra essa pessoa, isso me fez refletir demais. Eu falei pra essa pessoa hoje, porque essa pessoa tá passando por a mesma situação. E aí eu virei pra ela e falei, cara, foi duro ouvir isso, mas eu entendi que a empresa que depende do seu representante pra trazer resultado, ela tá falida já. Sim. Já fudeu, já faliu, já era. E aí quando você me falou aquilo naquela reunião, que eu cheguei pro meu sócio e falei pra ele, nós já se fudemos. Porque já era. Ou a gente toma uma decisão... Que fina, né? Gente, esquece, desculpa, pelo amor, tem que melhorar isso. Ou a gente toma uma decisão pra poder mudar, ou a gente fecha as portas. Não, mas esse último ano a gente tá bem, tá bom, mas os resultados todos dependeram de mim. Sim. Não dá. E aí, você me ensinou a ter esse olhar. Que o empresário que tem o teu negócio e que os resultados dependem exclusivamente dele, ele tá lascado. Perfeito. E aí, eu fui muito sensível, aquilo que a gente falou no podcast anterior, no episódio anterior, eu fui muito sensível a ouvir e a aprender com você. Então, isso foi uma virada de chave muito grande na vida da Remax Vert nesse sentido. Foi o que você falou que nos fez refletir. E aí, eu acho, e já dou o recado para todos os empreendedores, empresários do mercado, eu acho que está na hora da gente ser sensível a algumas coisas, né? Então, mas a Remax é uma seita, né? Que o pessoal fala. É igreja, é uma seita. Cara, não é isso. É o lugar que a gente pode falar sobre as nossas dores, a gente vai abrir as nossas dores com qualquer broker, a gente vai falar o que a gente faz, que dá resultado, que está dando certo. Você vai poder fazer um copia e cola. Existe uma troca que não existe no mercado tradicional. Então, isso para mim fez total sentido e você explicou isso muito bem. Você falou sobre até as minhas dores, dificuldades, você falou lá atrás. Então, quando a gente vai conversar em reunião, eu falo, Edinaldo já tinha falado isso, a gente tá no nosso processo.
A gente está no nossa régua ali. E falando de processo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as expectativas das pessoas que não conhecem a Remax ou daquele franqueado que chegou agora, que está chegando agora, assim como eu. Como que funciona o timeline da Remax Boa. nesse sentido? Bom, eu só quero acrescentar antes de responder isso, Dani, com relação também, a gente está falando de empresário e não posso esquecer também que os corretores também são empresários, tá? Então a mesma estrutura, e eu vou falar isso agora porque do mesmo jeito que eu falei muita coisa para você lá no começo de jornada, no começo de sem tomada de decisão ainda, eu falei isso para você e muita gente que vai numa entrevista com você, num processo seletivo para se tornar corretor da tua agência, ele também tem os receios, os medos, os desafios, mas quando entra para cá, que entende como funciona, o negócio pode ser muito mais leve, pode ser muito mais bacana. Mas essa entrada, esse receio, esse medo, como você falou, vai com medo mesmo, não é isso? É. Então as pessoas têm que arriscar. E como você arriscou, como você apostou na gente, como você acreditou e confiou. E o negócio hoje está completamente diferente do que era lá atrás. E eu tenho certeza que você já falei isso várias vezes para você, que você tem um potencial para estar entre as melhores do Brasil e com potencial para melhor do mundo também. Mas do Brasil eu tenho certeza que você, se continuar nessa pegada, com essa forma de trabalho, com essa atitude, com essa ação, com certeza você vai estar entre as melhores do Brasil. E só fazendo uma pausa, eu vou participar da convenção e eu vou receber premiação e eu vou chamar Edinaldo Rodrigues no palco, tá? Fica registrado. Tá vendo? Tá registrado. E aí a outra coisa, Dani, é assim, e com relação a essa jornada de aprendizado, lógico que você tem 6 meses de Remax. É muito engraçado que o Gustavo estava aqui com a gente, ele falou, ele deixou explícito isso. Parece que você tem 10 anos. Pela a vivência, pela forma que você... Eu tenho franqueados que não têm a mesma pegada que você tem e passa pelo mesmo treinamento, passa pelas mesmas experiências. Mas o que faz essa diferença? Para mim, é o cara aprender e executar o quanto antes. É estudar o modelo, é participar dos eventos, é ir nas convenções, ir no summit, é conviver com a rede. Tem muita gente que compra a franquia, mas não vai conviver com a rede. Não se relaciona. E o nosso mercado é network puro. Esse negócio não é um negócio de imóveis, é um negócio de pessoas. É um negócio de networking. Então, as pessoas têm que aproveitar o que a Remax tem de melhor, que é treinamento, networking e fazer com que isso seja benefício para ele como empresário. Eu estou falando como empresário não só para o franqueado, porque esse recado serve para o corretor também. Porque tem corretores que estão na agência, mas também não se relacionam com os outros corretores da Remax. Por exemplo, hoje está acontecendo lá um evento de integração dos novos corretores da Remax em São Paulo. Por que disso? Para as pessoas se conhecerem, se falarem, trocarem negócio, trocarem experiência. Porque cada um tem uma experiência. Você tem uma, eu tenho outra, mas a nossa troca ela é muito rica. Eu aprendo com você, você aprende comigo, eu aprendo com o seu corretor, você aprende com o seu corretor. Então, essa troca, se ela acontecer o quanto antes, provavelmente vai ter um resultado diferente. Outra coisa, dentro dessa estrutura, dessa jornada de conhecimento, como você falou, cada um tem um momento, cada um tem um desafio. O que a gente conseguir antecipar para um novo franqueado, por exemplo, que está entrando agora, se ele conseguir ter essa visão ou ter essa consciência de tudo que ele precisa antecipadamente para ele não passar... Por exemplo, qual é o maior aprendizado que o meu franqueado pode ter? É aprender com os erros que os franqueados já cometeram. Sim. E tem muita gente que vai numa reunião, que vai num happy hour, vai lá tomar uma cerveja, mas não pergunta, Dani, qual foi teu principal desafio? Qual foi o teu maior erro que você cometeu? Onde eu não posso errar? Onde eu não posso fazer cagada? Qual foi o teu maior acerto? As pessoas esquecem de perguntar isso. E aí, demora a engatar o projeto. Eu já vi várias situações, como já vi muita gente antecipar tudo isso que eu estou falando. Por exemplo, Vitor Rossi, que você conhece, que é nosso amigo. Adoro. Vitor! Beijo! Tá vendo, Vitão? Sou fã. O Vitão, desde o começo, desde o D0, ele já foi um cara muito rápido, já pegou muito rápido, descartou aquilo que não servia mais e tal, e o negócio aconteceu muito rápido. Então, assim, o conselho que eu dou é, se você tem interesse, entra para uma franquia, seja ela como dono de uma imobiliária, dono de uma franquia, ou você também que vai ser corretor da Remax, aprenda o quanto antes, cometa o mínimo de erros, você vai ter que errar, ouça as pessoas que já têm experiência nesse negócio, que isso é muito importante, mas para ouvir as pessoas você tem que se relacionar com elas. Sim. Porque hoje mesmo a gente falou de uma franquia que vai te convidar para um evento, e você até brincou, mas eu não tenho tanta relação, mas eu sei que vai te convidar. Por quê? Porque você é uma pessoa que está se tornando referência, que as pessoas querem que você esteja perto e que as pessoas também aprendem com você. Então, isso
é o contexto ou é a jornada de repertório de informações, de conhecimento, de know-how que quem entra na Remax tem que ter, mas antecipa algumas etapas para que você ganhe velocidade. E o mais legal é esse reconhecimento, né? Porque eu ainda não sou uma agência, gente, de resultado. Sou uma agência bebê. Eu sou uma agência que a gente está aí alcançando, sim, alguns resultados, mas de degrau em degrau. A gente está numa fase ainda de construção, de crescimento de equipe. Inclusive você que está me assistindo, que é corretor do mercado e está aí largado, se sentindo abandonado, é da região da Zona Oeste. Direto no meu Instagram eu falo sobre o nosso processo de recrutamento dentro da Remax Vert. Então a gente tem toda uma metodologia, a gente tem todo um cuidado com capacitação, com desenvolvimento. Então eu tiro 5 dias da semana para cuidar desse corretor que está chegando, para fazer um onboard com ele, fora o que a Remax proporciona, que é o FIC, que é a formação inicial dos novos associados. Então me chama, vem cá, vamos tomar um café, vamos fazer uma reunião bacana, porque aqui a gente não faz entrevista, né, Edinaldo? A gente faz reuniões. E o mais legal disso é o reconhecimento. Então, eu escuto muitas agências de referência da Remax hoje, principalmente na parte de marketing, na parte de engajamento. E essas agências, uma das corretoras, team leader dessa agência, virou para mim numa festa que eu fui e falou assim, cara, você tá mandando muito bem, tô me inspirando em você e tal. E aí eu virei pra ela e falei, cara, mas eu que me inspiro em você, entendeu? Eu que fico te olhando, admiro o teu trabalho e tal. Então é muito bacana, porque é aberto essa troca, sim. né? Você vai olhando, você vai aprendendo. E você teve participação de tudo isso, né, Edinaldo? Por isso que eu te perguntei os requisitos, porque todas as pessoas hoje de sucesso, e a gente tem inúmeras agências aqui em São Paulo que eu me inspiro, então várias, eu não vou falar nome aqui, mas, cara, tem várias. Você teve participação disso. Você escolheu essas pessoas. Então, quando a gente fala de requisito, quando o Edinaldo olha para alguém e fala, não, esse cara não dá. Boa. Aí é hora de refletir. Primeiro, assim, eu tenho no meu processo de venda, Dani, eu tenho algumas perguntas chaves que eu faço, que ali você já começa a identificar se realmente aquela pessoa está afim. Primeiro, quando fala de valores e princípios, isso é muito importante para mim. Missão, visão e propósito. Então, isso para mim é o meu guia. Então, você estava super conectada com os valores da Remax, você mesmo pontuou aqui sobre o propósito da Remax, visão, missão. Então, essa conexão ela é muito importante. Hoje mesmo, e pela manhã, eu estava numa imobiliária e eu não precisei falar de valores. Eu ouvi o cara falar de valores. E isso me impacta, porque se eu vou numa imobiliária e se eu estou falando dos valores da Remax ou dos valores da empresa dele e não está conectado, possivelmente é que esse cara já tem um sinal amarelo ali que ele não é o perfil do franqueado que eu quero. E não estou falando de tamanho, não estou falando de pessoa, não estou falando de julgamento, estou falando da estrutura ali, você falou de ambiência, ambiente também é muito importante. O Márcio, por exemplo, posso citar o Márcio aqui, que é da Remax Go. Quando nós fomos vender a franquia para o Márcio há quase 10 anos atrás, ele estava num espaço de 25 metros quadrados, que se fosse hoje, de repente, eu teria um julgamento com o Márcio, que eu não venderia uma franquia para ele. E hoje é um dos melhores franqueados da Remax no Brasil. Inclusive, a pessoa que eu conversei é a Vânia Costa, exemplo ali de engajamento, de marketing. E a gente teve essa troca, eu achei interessante. Falei, cara, você que me inspira, tal. Perfeito. Então, assim, não existe um critério ou uma persona, esse cara é o cara ideal. Não, existem as pessoas, os seres humanos. Eu não posso deixar de acreditar nas pessoas. Tem muita gente que eu desacreditava quando entrou na Remax e hoje é um baita sucesso. Como teve pessoas também que eu acreditei muito, gerou uma expectativa alta e o cara não fez nada. Então, hoje tem que ter uma balança, assim, a gente tem que equilibrar com relação a esses critérios de seleção. Mas primeiro, está engajado se está de acordo com os valores e princípios, se conecta com a missão, visão e o propósito, como você falou, né? Construir história, inspirar vidas e construir histórias. Isso tem que estar muito Então, o Edinaldo também fala não. Opa. Já bateu gente na porta que você fala não. Perfeito, lógico. Porque não é vender franquia, é seleção de um sócio. Como o teu corretor é a mesma coisa. Você quer ser sócio da Remax Vert? Vem falar com a Daniela. Acabou de falar aqui, ó. Se você tem interesse em trabalhar como corretor na Zona Oeste de São Paulo, Barra Funda, Perdizes, Pompeia, vem ser sócio da Dani. Como assim vai ser sócio? Sim, você corretor imobiliário, você é sócio majoritário da imobiliária. Querendo ou não, você é sócio majoritário. E aí, por que disso? E quando você está selecionando um sócio, você não vai ter critério para selecionar um sócio? Exato. Esse cara tem que seguir
os padrões, ele tem que ter os mesmos valores, princípios, ele tem a missão, a visão, tem que estar tudo conectado, porque senão não dá match e depois vai gerar uma expectativa, não será cumprida e vai ter problema lá na frente. Edinaldo, a gente já está quase no término do nosso conteúdo. Olha só como passa. Que rápido, né? Passa muito rápido. Então, para a gente finalizar e finalizar com chave de ouro, eu vou te entregar uma responsabilidade. Respira. Toma água. Toma o último gole aí de água. Eu queria que você entregasse uma mensagem que você fala muito bem sobre essa questão. Eu não estou falando sobre inteligência emocional, eu não estou falando sobre, enfim, uma mensagem impactante mesmo para o cara que está com um pé lá, um pé cá, para o corretor também que está indeciso, não sabe. A gente falou muito sobre paradigmas, mudança de mentalidade. E eu reforço que ser corretor de imóveis é uma profissão, cara. É profissão. Então, não tem que ter vergonha. Tá lá regulamentado no Código Civil. Você tem responsabilidade. Não tem que ter vergonha. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para esse pessoal que ainda não virou a chave, sabe? Aquela impactante. Para o cara tomar uma decisão. Vamos supor que ele tá lá pensando o que ele vai fazer da vida, tal, para ele tomar uma decisão. Qual a mensagem você deixa para ele? Boa. Primeiro, o mercado imobiliário, existe muitos milionários no mercado imobiliário. Dentro da Remax tem muitos milionários. Então, por que eu estou contextualizando com relação a isso? Que eu vou deixar a mensagem. O mercado imobiliário é uma potência e é um mundo de oportunidade. É um mundo de oportunidade com investimentos muito baixos. E onde você falou de profissão, falou de carreira. Então, assim, ela pode ter uma construção de carreira, esse profissional, quem não tomou essa decisão ainda pode ter uma carreira dentro do mercado imobiliário, geração de riqueza, mudar a tua vida, mudar a vida das pessoas do teu ecossistema. Então é uma oportunidade de fazer essa mudança. Se você está pensando, está indeciso, pode tirar isso da frente, vai com medo mesmo, porque o mercado imobiliário transformou a minha vida, transformou a tua vida e transformou muita gente que participa do meu ecossistema. Então eu posso dizer que eu sou um case de sucesso de transformação dentro do mercado imobiliário, representando a Remax, você também que está há 18 anos, aí, quase 19 anos dentro desse negócio, e quanta gente boa que a gente convive que foram transformadas por esse modelo de negócio, pelo modelo do mercado imobiliário, independente se é Remax ou não. Eu também conheço muita gente fora, a minha relação com o mercado imobiliário não é só Remax, eu tenho uma relação muito forte lá fora também, então eu não tenho concorrente, eu não tenho inimigo, eu tenho amigos, eu tenho muitos amigos no mercado imobiliário. Inimigos a gente tem, né, gente? Sempre vai ter aquela pessoa que atira as pedras, mas a gente não liga pra isso, não. A gente não se distrai. Exatamente. Edinaldo, eu vou falar uma coisa aqui que eu ouvi o Gui Martins. Gui Martins falou algo no Abrindo o Jogo que eu participei, acho que foi o último. TPQL ele usou. Todos nós temos que ter o TPQL. E aquilo me chamou a atenção na palestra dele, que é ter por quem lutar. Quem é o TPQL de Edinaldo Rodrigues? Hoje o TQPL sou eu mesmo. É sobre isso! Mas eu vou te falar por quê. Eu tenho alguns TQPLs, mas em primeiro lugar sou eu. Então, assim, primeiro eu vou usar uma frase aqui, que eu sempre trago isso até para alguns processos de vendas, que é o seguinte, quando você já viajou de avião, Já. Eu já viajei bastante de avião, então rodei o Brasil inteiro, fui para fora e tal, mas quando você entra no avião que a porta se fecha, vem a aeromoça e ela conta uma mensagem, ela passa uma mensagem. E é por isso que eu estou falando do TQPL e sou eu. Então, primeiro eu tenho que sobreviver, primeiro eu tenho que me amar para amar as outras pessoas. Primeiro eu tenho que me fazer bem para fazer bem para alguém, para fazer bem para você. Por isso que sou eu hoje, porque se eu não estiver bem, eu não vou ajudar ninguém. Se eu não estiver bem, eu não vou vender uma franquia. Se eu não estiver bem, eu não vou ajudar a Camila lá em casa, eu não vou ajudar os filhos dela, eu não vou ajudar a minha família. Então, esse é o meu TQPL, mas primeiro tem que ser comigo, entendeu? Então, essa é a mensagem. Se eu não estiver bem, se eu não estiver com saúde, se eu não estiver bem mentalmente ou psicologicamente, provavelmente eu não vou ser o profissional que eu sou hoje, eu não vou ter o meu resultado, eu não vou estar bem comigo mesmo. Então, esse é o meu TQPL. Aprendi. Sim, tô falando que todo episódio a gente aprende que o meu TPQL se chama Noah Alves. Mas tem que ser eu primeiro. Você acabou de me ensinar. Perfeito. Acabou de me ensinar. Se não for eu, como é que eu vou cuidar de Noah? A gente sempre aprende. Então, reflita vocês aí.
por quem que vocês estão lutando. E, na verdade, eu acho que vocês têm que encontrar a resposta que eu não tinha. Eu achava que era meu filho, eu acho que tem que ser eu. Então, Edinaldo deixou aqui uma mensagem linda. E eu queria, mais uma vez, te agradecer pela disponibilidade, pelo brilho nos olhos que você trata o mercado imobiliário, pelo teu relacionamento, pelo teu nome, que é um nome muito bem relevante. Você Obrigado. é uma pessoa extremamente respeitada aí fora no mercado e eu tenho o prazer de levantar o teu nome, de falar sobre você e fazer parte do teu ciclo de amizade, que para mim é uma honra. Então, mais uma vez, muito obrigada. É gratuito, tá? Isso, tá, gente? É gratuito isso, não tem Pix de volta. E, gente, compartilhem esse episódio. Comentem. Edinaldo vai postar nas redes sociais dele, eu vou postar na minha. E é sobre isso, certo? É isso aí. Dani, adorei. Obrigado pelo convite. E mais uma vez, não preciso nem te dizer o quanto te admiro, o quanto te respeito. A amizade que a gente criou nesse tão pouco espaço de tempo, uma admiração pela profissional, pela pessoa, pela mãe, né? A gente falou do Noah. E espero que a nossa vida seja muito longa aí, que a gente consiga construir muitas histórias bacanas dentro do mercado imobiliário, que a gente consiga estar junto, somando força, somando esforços, e que aqui é parte do que a gente vive, né? E sempre que precisar, pode contar comigo, estou aqui sempre para te ajudar e te apoiar. E sempre aqui na torcida por você, sou um torcedor, sou um fã do teu trabalho, sou um fã da pessoa. E dizer que a profissional que está aqui na minha frente é uma pessoa que eu admiro e que realmente eu torço para que seja vencedora, que esteja lá em cima. E, profetizo, você vai estar no topo na Remax, eu tenho certeza disso. Amém, eu gente. Eu acredito e eu confio. Amém. E tá aqui, né? Tatuado em mim. Gratidão. Gratidão por esse cara, gratidão por tudo, gratidão a Deus. E bora lá. Bora. É Obrigada. isso aí. Valeu, Dani. Bora.